Será que a gente não vai começar nesse ano de 2023 a ter aquele cuidado? Não é só caminhada, gente, é ir mesmo pra academia. É você realmente ter um personal, é você se dedicar aos exercícios corretos. Veja a quantidade de profissionais que a gente já trouxe aqui pro programa para falar sobre coluna, para falar sobre os cuidados que você tem que ter também na hora de ter um profissional. Já trouxemos aqui até feras que comandam mais de 1 milhão de seguidores aí, de pessoas que acompanham, que curtem, que vê as dicas e a importância de você ter um profissional à altura para te ensinar a fazer os exercícios certos. A gente trouxe recentemente aqui, né, um grande profissional aí das redes sociais, do TikTok, onde ele tem mais de 1 milhão aí de pessoas que curtiram, que viram lá as ações dele em dizer o que está certo e o que está errado. O que está certo, como você deve fazer o exercício físico. E nessa hora, é importante a gente saber o que é certo e o que é errado, mas tem que começar. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, ele já se encontra aqui com a gente, o profissional de educação física, que é o Carlos Eduardo. Olha, gente, o Carlos Eduardo, na verdade, ele veio hoje, depois dessa matéria que você viu, para falar com a gente sobre essa questão do Janeiro Dourado, que é um mês dedicado aos esportes e também à atividade física. Hoje é dia 26, por isso que eu falei bem no início da data, para que você analisasse. Mês de janeiro, 26, data para fazer exercícios físicos ou praticar algum tipo de esporte. O mês já está terminando, você fez o quê? Nós fizemos o quê? Diga aí para mim. Já sei, a desculpa é a chuva, né? Não, tá frio. Ah, deu vontade de dormir até mais tarde. Não, mas de noite começou a chover também. Eu fiquei com medo porque achei que ia chover. A gente sempre tem uma desculpa. Essa é a verdade. E o que nós precisamos entender? Que o mês de janeiro vai passar. Aí vem fevereiro e os demais meses e você tem que continuar praticando, fazendo o esporte e a atividade física. Vamos falar sobre esse assunto agora com ele. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Não, o prazer é todo nosso. Nós não iniciamos falando desse Janeiro Dourado, desta forma, como a gente queria, justamente para mexer com a consciência minha e de todos aqueles que estão assistindo o programa. Eu sempre falo que eu gosto de me colocar diante da situação, porque senão eu me torno uma pessoa hipócrita e tem situações que eu não vou fazer o exercício. Isso está errado. Eu não sei se isso acontece com você como professor, na verdade, um personal. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas só procuram, a maioria das vezes, um esporte ou um exercício físico quando elas vão lá no check-up, quando elas vão lá no profissional de saúde e ele diz o seguinte: você está com diabetes, você está com problema de pressão alta, você está com uma tireoide já bem avançada, mexeu com a tireoide, você está passando por alguns problemas, a pessoa se atenta, meu Deus. Aí ele vai falar, você tem que fazer exercício, eu vou passar os remédios, mas se você não casar alimentação, exercício físico e a medicação que eu estou passando, 50% você está jogando fora. Isso é verdade? Demais. Bem, até inclusive a campanha do Janeiro Dourado, né, ela surgiu desse intuito de fazer com que as pessoas não criem só consciência da importância da atividade física, mas também tenha essa influência, né, para que elas comecem realmente a praticar atividade física. Não só quando já tem aquela recomendação médica por conta de alguma doença já adquirida, mas também como modo de prevenção, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as doenças hipocinéticas, elas são responsáveis por deixar as pessoas acamadas, são responsáveis também pela quantidade de mortes que tem no Brasil, quantidade bem absurda, inclusive bem acima da quantidade de acidentes de trânsito. Então, essa doença hipocinética, né, como relação com, por exemplo, a hipertensão, obesidade, né, síndromes metabólicas, então tudo isso em decorrência da falta de atividade física. Aí a gente tem um problema, né, como começar a atividade física. Eu quero muito aproveitar, tocando nessa data de hoje, que é 26, já estamos encerrando o mês de janeiro. Mas isso por exemplo, algo que a gente quis fazer para chamar a atenção da população. O mês dourado já está finalizando, então eu vou continuar na mesma. Não, não é para continuar na mesma. É para você mexer com a sua consciência. O mês de divulgação termina, mas os meses de prática vão continuar. Para com essa coisa de dizer, o mês é outubro rosa, o mês... É necessário, é importante, eu estou aplaudindo.
porque é um momento que a gente bate na tecla. Mas isso não quer dizer que os demais meses não tem que insistir. E aí eu pergunto para você, por que é tão difícil iniciar algo? Porque vem a preguicinha, vem a indisposição. Como a gente pode dar um pontapé e iniciar algo na nossa vida? Eu sei que tem um lado psicológico, né? Tem um lado da saúde da gente mental, que às vezes a própria mente diz não, não, não. Ou fica aí, né? Fique na sua. Essas vozes que às vezes a gente ouve, elas atrapalham bastante o nosso começar, né? Bastante, demais. Inclusive, essa questão da atividade física é difícil, porque o que vai acontecer? Durante a atividade física, para que a gente tenha adaptação fisiológica no nosso corpo, a gente precisa de um estímulo forte. Um estímulo forte, que é um estímulo adaptativo, ele vai lhe cansar, ele vai provocar dores, às vezes dores musculares. Você vai suar, muita gente às vezes não quer suar. Por exemplo, algumas mulheres, vou fazer o cabelo e vai suar, vai bagunçar, tudo aquilo. Então, e tudo isso é um fator que vai dificultar a questão da prática da atividade física, o iniciar e até se manter também na atividade física. Eu começo hoje, aí amanhã já tenho uma desculpa para que eu não possa ir. Por exemplo, agora a gente está nesse período de chuva, tá bonito para chover. Às vezes nem chove, às vezes chove, mas eu já tenho uma desculpa para que eu não vá para a academia. Então, a gente tem que colocar a atividade física como prioridade, que a gente pode ver que por pouca coisa eu já tenho uma desculpa para não treinar. E se for ver bem, eu consigo fazer um treino bem feito em casa, eu consigo fazer um treino bem feito na academia, um treino bem feito nas pistas que a gente tem aqui na rua, né? Então, e dentro de pouco tempo, 30, 40 minutos, às vezes até menos, dependendo do tempo que você vai ter disponibilidade. E às vezes eu troco esse tempo de atividade física por estar ali rolando o feed, né, das redes sociais, passo 30 minutos que eu nem percebo. Ou então estou ali assistindo alguma série e faço isso e digo que não tenho tempo para praticar atividade física. Verdade, então, você passa horas e horas de olho ali e o tempo passa que você nem vê. Exatamente. Agora sim, a gente falou bem, você, deu um exemplo maravilhoso aí. Como essas pessoas podem iniciar algo? Como é que elas podem fazer exercícios? Porque na mente das pessoas, se eu não for para a academia, eu não estou fazendo nada. Precisamos abrir os olhos das pessoas que o importante é iniciar algo. Sim. Seja uma prática esportiva ou uma atividade física. Como a gente pode ajudar quem está em casa agora assistindo o programa? Primeiramente, o ideal é você procurar uma atividade física que lhe faça necessário, né? Que lhe vá lhe satisfazer. Então, é preciso que você teste, né? Por exemplo, uma atividade esportiva. Tem gente que gosta do futebol, tem gente que gosta do vôlei, o beach tênis hoje está muito em alta aqui em Teresina. Então, o ideal é que eu experimente. Se eu não gosto de nenhuma modalidade esportiva, eu tenho também a academia. Na verdade, às vezes é o contrário. Tem muita gente que não gosta da academia, mas gosta de praticar alguma atividade física esportiva. Então, o ideal, primeiramente, é eu procurar saber daquilo que eu gosto e experimentar. Fiz tudo e não gosto de nada. Aí a gente liga o alerta, porque mesmo não gostando de nada, eu vou ter sim que praticar uma atividade física, fazer algum esporte, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar. E nesse caso, vai mais do comprometimento com você mesmo do que com a própria motivação para fazer aquela atividade física. Quando você recebe lá seus clientes, quando você recebe essas pessoas que querem fazer as práticas, geralmente elas vêm com algo que diz assim, olha, eu não gostava disso, mas passei a gostar. Sim. O incentivo também é uma grande ajuda. Por exemplo, crianças, né, que passam da fase infantil e vão para a adolescência. Elas vão ter que fazer da infância até a adolescência, fase adulta, algum tipo de esporte. Às vezes você inicia, meu filho, o mais novo, não gostava de futebol. De repente, uma virada de mês, se apaixonou pelo futebol. Hoje, ele quer futebol de todas as formas. Às vezes não gosta do futebol de campo, mas gosta do futebol de quadra, né? E aí eu pergunto, futebol society. Esse incentivo também ajuda, né? Você buscar uma amiga para fazer um exercício, iniciar de alguma forma com incentivo de alguém também vai? Exato. É perfeito isso. Por quê? Quando você tem uma pessoa que está ao seu lado para lhe auxiliar o treinamento, pode ser o personal trainer, ou então algum companheiro de treino mesmo. Eu, por exemplo, particularmente gosto muito de estar treinando em dupla, né? Tenho a minha dupla para estar treinando, então isso daí dá um incentivo a mais para você ir para a academia, para você ir para o seu esporte. Então, tudo isso parte daquele princípio da psicologia, né? Que você vai estar mais motivado. Vai estar mais motivado quando... Até porque, às vezes, também você está um pouco motivado, mas um puxa o outro. Então,
quando você tem companhia, quando você tem um acompanhamento personal, pode ser o personal, pode ser só mesmo uma pessoa que ele acompanha, seu marido, seu filho, uma amiga, que ajuda com o treinamento, isso já lhe dá mais ânimo, porque às vezes você não quer ir, mas a pessoa quer ir e a pessoa meio que lhe arrasta, ou você arrasta outra pessoa e os dois vão se ajudando. Então tem essa ajuda mútua. Então essa questão do acompanhamento ela é muito importante para que você mantenha a prática de atividade física. Aquela questão de você passar para o outro muitas vezes vê em você uma mudança, mas às vezes não vê essa mudança tão rápida. É importante também quem está praticando ali um esporte ou até mesmo exercício físico, passar informação para aquelas pessoas que não praticam, sim, de que o resultado está vindo. Muitas vezes você não vê o resultado assim, através do olhar, mas dentro da pessoa, ela consegue dizer o que está mudando. É uma taxa que diminuiu, é uma melhora, é uma diminuição até de remédios. Essa prática também é importante, né? Importante demais. Com relação à atividade física, o que acontece? Quando a pessoa é hipertensa ou diabético, na maioria das vezes ela começa a ter uma redução diabética. Por exemplo, ela começa a ter a redução do número de medicamentos que ela toma ao longo do tempo, né? Ao longo do dia, porque vai melhorando essa questão da sensibilidade à insulina do seu corpo. Então isso já é uma melhora. Às vezes também quando vocês fazem aqueles check-up, aqueles exames de rotina, você vê que sua taxa, seu perfil lipídico está melhor, taxa de colesterol está mais baixa. Então tudo isso são fatores que são inerentes à atividade física, são resultados da atividade física. Não necessariamente a gente vai ver aqueles resultados estéticos, né, de imediato. Mas se você continua na prática, sim, os resultados estéticos eles são consequência. Mas o fator saúde, ele é o principal para a gente. As avaliações físicas também periódicas, elas são bastante importantes. Que a gente vê o seu percentual de gordura, percentual de massa muscular, que dentro do programa de treinamento a gente consegue ver essa variação. Se a massa muscular está variando para menos, para mais, a gordura corporal também. E também entra a questão da melhoria das qualidades físicas. Hoje, eu comecei a atividade física, eu não tenho tanta aptidão cardiorrespiratória, não tenho tanta agilidade, não tenho tanta velocidade. Mas daqui a 1 mês, 2 meses, eu já consigo ver uma diferença. Exato. Antes eu fazia apenas 1 quilômetro, cansava bastante. Hoje eu estou correndo 3 quilômetros, já nem canso tanto como eu cansava fazendo apenas 1 quilômetro. Então, isso tudo pra gente são características de evolução e adaptação ao exercício físico. Então, assim, esse janeiro dourado, ele dá um incentivo maior em todos os aspectos. Ele falou algo muito legal. Até quando você pega uma gripe, até quando você tem algum problema de saúde, se você está praticando o esporte de uma certa forma, o seu corpo, ele está com a imunidade lá em cima. Exato. Ele está bem. Você pode até passar por uma situação, mas ela vai passar mais rápido. Você vai ver uma recuperação melhor. É diferente de uma pessoa que está com a imunidade baixa e não faz práticas esportivas e até atividades físicas. Exatamente. Inclusive eu tenho casos de alunos, né, que relatam problemas no seu quadro de ansiedade que tinham antes da atividade física, tinham quadro de ansiedade bem sério, né? Mas depois da prática de atividade física regular, começaram a ter melhorias nesse quadro de ansiedade. Lógico, não só em decorrência da atividade física, mas todo um acompanhamento multidisciplinar. Mas a atividade física vai ajudar sim bastante, né? Então, esse fator saúde, fator psicológico, com relação à atividade física, eles casam muito bem. Então, a gente consegue ter essa melhoria também, né, esse aspecto psicológico. Quando eu falo qualidade de vida, quando eu falo saúde, a gente tem que lembrar que não é só atividade física, sim, mas também o fator nutricional que você mencionou anteriormente, né, a alimentação saudável. E também a questão do controle de ansiedade, controle de estresse, ou seja, que estão associadas às doenças mentais, né? É o momento que você está ali na academia ou na prática esportiva, sua mente não está parada. Até exato, na hora de você fazer o exercício, você tem que se concentrar e você tem que naquele momento se dedicar àquela hora, àquela situação. Aí sua mente começa a sair daquele foco ansiedade, daquele foco de ociosidade e vai para práticas, você vai ter que se concentrar aí. Isso é saúde. Isso é saúde, não é verdade? Exatamente. Comecei amanhã, vou para tarde e vou para noite. Quais seriam as dicas? Amanhã não, você começa hoje. Não, eu digo assim, comecei amanhã fazendo uma prática, hoje, o horário da manhã, uma prática esportiva ou uma atividade física. Vou fazer à tarde também, vou fazer à noite. Quais seriam as dicas de tipo de atividades? Pronto. Essa questão do começar, falando especificamente, sim, você deve começar hoje. Olha aí, eu já ia dizer, deixa eu ir embora. Na hora que
Depois do cachorro-quente, verdade. Na hora que você tiver tempo, você deve começar. Porque às vezes a gente fica, hoje é quinta-feira, vou começar na segunda. Por que não hoje? Por que não amanhã, sexta? Por que não no domingo? Por que não agora? Por que não agora, exatamente. Você deve começar não necessariamente só na segunda-feira, né? Não só em janeiro. Sim. Não se deve falar disso, não se deve começar com isso só no que seria o início, né? Marcar o início. Não. No momento que você puder começar, você pode e deve começar. E com relação aos horários de treino, manhã, tarde e noite, qual seria o horário mais adequado para você treinar? O horário mais adequado para a gente treinar, a gente disse que não tem. Sim. Por quê? Você tem que adaptar, né, a sua rotina e colocar o exercício físico como parte da sua rotina. Qual o seu melhor horário para treinar? É pela manhã, antes do trabalho? É quando chega em casa à noite? Geralmente as pessoas não treinam muito à noite porque estão cansadas devido à rotina toda de trabalho, estudo, ou então preferem fazer pela manhã antes de começar a rotina, ou meio-dia ali, no horário de almoço. Então o ideal é que você tenha um horário específico para que você possa treinar, de forma que você não quebre com esse horário. E qual atividade física fazer? É que nem remédio, né? É que nem remédio, exatamente. Remédio. Você tem que Mas é um colocar remédio ali... gostoso, porque o resultado é bom. O resultado é bom. Você tem que colocar a atividade física como prioridade na sua vida. Sim. Isso é mais saúde. Sim. Isso é mais saúde. Então, e o que fazer nessa atividade física, né? Pode ser atividade física ao ar livre, né? A gente tem muito espaço aberto aqui, que dá para você fazer corrida, muitos clubes de corrida aqui, muitas assessorias. Então, você pode ir junto com esse pessoal para estar lhe orientando na prática de atividade física de corrida, né? O triatlo, a natação. Tem clubes aqui que também trabalham com isso, né? Natação, ciclismo, corrida. Então, a musculação em si, as atividades físicas de raquete que está muito popular, o beach tênis. Então, você tem que experimentar, já é uma né? prática esportiva, Exatamente. Né? Não necessariamente, como eu falei, não tem um horário específico para você praticar um determinado esporte, também não tem um horário específico para você praticar a sua atividade física. Muito você bom. tem que se adaptar a sua rotina, né? E fazer aquilo que você gosta, que mais lhe dá satisfação e prazer. Muito bom. Carlos, eu acho interessante quando a gente fala sobre essa questão de você ter um momentozinho, porque as pessoas dizem, eu não tenho uma hora para estar numa academia. Isso tá quase na boca de todo mundo. Gente, eu não tenho uma hora, meu tempo não dá uma hora é para eu almoçar. Eu não tenho uma hora. Vamos falar sobre isso, porque é uma das coisas que mais marca na mente da pessoa. Não, olha, eu tenho que fazer pelo menos uma hora, de 40 a uma hora de exercício. Mas se eu só tenho meia hora? Pronto, perfeito. É o que a gente escuta bastante no nosso dia a dia, na nossa rotina de atendimento, né? Como personal trainer, não tenho tempo, não dá para eu treinar. Mas aí é que tá. A gente pode e deve adaptar a rotina, né, de treinamento do aluno às suas necessidades. Sim. Por exemplo, eu só tenho meia hora para treinar, você só tem meia hora para treinar. Então, eu vou fazer uma rotina de treinamento que você só leve meia hora. E que vai me trazer benefícios de saúde. Que vai trazer resultado. Aí eu trabalho na questão da intensidade, mais exercício multiarticular, posso fazer o trabalho de exercício concorrente, né, que é combinar a parte aeróbica com a parte de treinamento resistido. Aí entra o crossfit com certeza, Com certeza. Existem diversos métodos de treino. Crossfit é um deles, o treinamento funcional, a musculação. Então, de acordo com a necessidade do aluno, né, com as suas especificidades também, a gente consegue montar um programa de treino, né, baseado em sua especificidade e que atenda às suas necessidades de tempo, de condicionamento físico, de material que tem disponível para treinamento. Muito bom. E por aí vai. Mas não existe essa de não ter tempo. Pronto. Gente, não tem essa história de modinha. Não é questão de uma regra. A regra, quem pode fazer é você. Como é que tá a tua saúde? O que você tá precisando mudar? Vamos, eu só tenho 10, 15, 20, 30 minutos. Como o próprio Carlos falou, educador físico, hoje não tem desculpa para você fazer algo que venha trazer benefícios de saúde para você. Então, estamos aí com o carnaval. Muitas academias, muitos personagens estão fazendo o quê? Estão fazendo uma aula diferenciada, com dança, com exercícios físicos diferenciados. Então, eu queria que o Carlos convidasse as pessoas. Tem o seu Instagram, né? As pessoas que quiserem entrar em contato. Você também dá aula particular? Como é que funciona? Sim, eu atendo particular, né? Atendo particular individualmente, também em grupo, né? Com aulas de treinamento funcional e musculação. Atendo em domicílio e academia. Ótimo. Por exemplo, tem lá uma galera boa lá no condomínio que quer fazer exercício físico. Presta atenção, entre em contato com o personal. Tá aí o Instagram do Carlos e eu queria que o Carlos reforçasse para quem está em casa. Pronto.
Para quem está em casa, meu Instagram é @CaduPimentelPersonal. Você pode entrar em contato comigo, que lá vai ter todas as informações, horário, disponibilidade de dia e também as modalidades que a gente pode praticar, tá bom? Lembrando, Janeiro Dourado vai continuar o ano inteiro. O ano inteiro, tem que ser o ano inteiro. Essa campanha em janeiro marca só o início, né? Para que a gente possa não só passar mais informação acerca da atividade física, mas também possa influenciar as pessoas a iniciar a atividade física. Pronto, obrigada, tá, Carlos? Continua aqui com a gente.